Olá, meu nome é Lívia Galúcio, discente da turma BCC 23, e neste vídeo, minha equipe e eu, composta por Maria Vitória Santana, Paulo Vitor, Isaías Manuel, Sérgio Andrés e Luiz Fernando, pretendemos explicar o método de Newton utilizando funções exponenciais como exemplo. Este é um trabalho para a disciplina Cálculo 1, ministrada pelo professor Dr. Raimundo Augusto Rodrigues. Os tópicos do vídeo foram divididos em História, Função Exponencial, o método de Newton em si, exemplo, código e resultados visando dar um breve contexto, explicação, aplicação e análise do conteúdo. Primeiramente, dando uma volta no tempo, duas figuras foram fundamentais para a criação do método. Era 1666 e Isaac Newton tinha apenas 23 anos quando a peste bubônica assolou a Europa e ele e seus contemporâneos tiveram de se trancar em suas casas para evitar a contaminação. Newton tinha acabado de se formar no Trinity College em Cambridge, na Inglaterra. Então, decidiu dedicar o ano sabático a pensar sobre alguns problemas da física. Ele desenvolveu a teoria da gravitação universal nesse período e também Newton precisava de um método eficaz para fazer cálculos e prever o movimento dos corpos celestes, coisa que as ferramentas matemáticas da época isoladamente não conseguiam fazer com precisão. Então, na época da quarentena, ele desenvolveu a ideia que seria fundamental para a área da matemática que estuda variações, o cálculo infinitesimal. Do outro lado, a obra mais notável de Raphson é a Analysis Aequationum Universalis, que foi publicada em 1690. Ela contém um método, o famoso e conhecido método de Newton-Raphson, para aproximar as raízes de uma equação. Newton já havia desenvolvido sua fórmula similar à de Raphson em seu Method of Fluxions em 1671, mas a obra só foi publicada em 1736, ou seja, depois de sua morte e aproximadamente 50 anos depois da análise de Raphson. Porém, nos livros atuais encontra-se a versão de Raphson, por ser mais simples que a de Newton, que é muitas vezes considerada superior. Por outro lado, temos a maior disputa da história da matemática. No final do século XVII, após a publicação de Leibniz em 1684 e a de Newton em 1687, o debate sobre o verdadeiro criador do cálculo estava formado. A discussão, além de ter sido fomentada por colegas e defensores de ambos os matemáticos, tornou-se uma disputa nacionalista, no qual a Inglaterra ficou do lado de Newton e a Alemanha de Leibniz. Enquanto Leibniz era formado em direito e teve pouco contato com matemática antes de 1670, por suas pesquisas serem mais voltadas à filosofia, Newton era bem mais influente no meio acadêmico graças a seus trabalhos sobre órbitas planetárias e óptica. Além disso, Newton era presidente da Royal Society de Londres. Então, com seu mandato, instaurou um comitê de análise para determinar a verdadeira autoria do cálculo infinitesimal. O resultado da análise de manuscritos e cartas trocadas entre os matemáticos da época indicaram o inglês como verdadeiro pai do cálculo. Hoje sabemos que o cálculo é uma construção evolutiva que teve contribuições de outros matemáticos além de Newton e Leibniz para compor a matemática moderna. Também se descobriu durante as investigações dos manuscritos que tanto Newton quanto Leibniz descobriram o cálculo infinitesimal isoladamente, sendo que Newton descobriu um pouco antes que Leibniz e a notação científica usada no cálculo atualmente é a de Leibniz por ser mais sucinta que a do método de fluxões de Newton. Ambos também têm o mérito de juntar os conceitos de integrais e derivadas que eram estudadas separadamente na época e formularam o que hoje conhecemos como teorema fundamental do cálculo. Olá, me chamo Isaías e agora vamos falar da função exponencial. Sabemos que uma função exponencial é aquela que a variável está no expoente cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. E a fórmula que representa essa função é a função f de x igual a elevado a x, onde a é a base da potência e x o expoente. Uma função exponencial pode ser crescente ou decrescente, onde será crescente quando a base for maior que 1. E temos como exemplo o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, e decrescente quando a base for maior que zero e menor que 1. E temos como exemplo o gráfico da função y igual a 1 sobre 2 elevado a x. E aqui observamos a representação do gráfico de uma função composta, onde temos uma função quadrática e uma função exponencial. Analisando o gráfico, é possível observar que a função possui três raízes, que são menos 0,7667, 2 e 4, fazendo ela ter esse design arredondado com dois picos e três interseções com um eixo x. Essa função
Se torna crescente quando x é maior que 0,49 e menor que 3,21, e decrescente quando x é menor que 0,49 e maior que 3,21. Teremos uma apresentação dessa função um pouco mais aprofundada nos próximos slides. E por fim, temos a inversa da função exponencial, que é a função logarítmica, que é definida como f de x igual a log na base a de x, com a real positivo e a diferente de 1. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base a para obter o número x. Ser uma função inversa significa que a função logarítmica faz o contrário do que a função exponencial faz. E ao observar o gráfico, vemos que o gráfico da função exponencial é simétrico ao gráfico da função logarítmica, o que significa que elas são inversas. Eu sou o Luiz e vou falar sobre o método de Newton. O método de Newton é uma ferramenta crucial na aproximação de raízes de equações não lineares, destacando-se pela sua versatilidade, rapidez e precisão no desenvolvimento de algoritmos. Além disso, é importante salientar que o método de Newton não é determinístico nem exato, mas sim heurístico e interativo em sua essência. Uma observação relevante é que, em certos casos, a solução fornecida pelo método de Newton pode ser única. O método interativo de Newton opera através de linearização de tangente à curva da função fx em um ponto x0 fornecido pelo usuário. Esse processo é fundamental para estimar a raiz da função de maneira eficiente. No entanto, a escolha adequada da estimativa inicial x0 é crucial para o sucesso do método, uma vez que uma escolha adequada pode resultar em divergência ou convergência para uma raiz diferente da desejada. Para isso, ajustamos sucessivamente as tangentes na reta que forma um ângulo reto com um vetor cujo vértice está em um ponto inicial. Essa abordagem interativa e cuidadosamente calculada permite uma aproximação precisa das soluções de uma ampla variedade de problemas matemáticos e científicos. Além disso, é legal saber que o método de Newton tem fama de ser bem ágil, muitas vezes chegando à solução com poucas rodadas. Ele pode ser meio sensível em algumas situações, especialmente quando lida com pontos malucos da função f de x. Às vezes, nessas partes mais esquisitas, ele pode demorar um pouco para chegar onde a gente quer. Esses detalhes adicionais sobre o método de Newton dão uma boa ideia do que esperar ao usá-lo. Ele é incrivelmente útil e versátil, mas vale a pena estar ciente dessas nuances enquanto trabalhamos com ele. Nesse slide aqui temos a figura 1, que mostra a curva da função f de x e retas tangentes do método de Newton. E embaixo, na figura 2, a fórmula geral do método de Newton. Xn menos f de xn sobre f' xn. E é isso, e eu passo a minha palavra ao próximo que vai apresentar. Seguindo a explicação, agora quem está falando aqui é a aluna Vitória. Agora que o Luiz entrou em detalhes sobre o que é esse método de Newton, como ele é aplicado, em que situações, a forma, vamos entrar na prática agora. Vou mostrar um exemplo de uma função em que nós vamos descobrir quais são as raízes dessa função, dessa equação, utilizando o método de Newton. Considerando que a nossa equipe, o tema dela é o método, são as funções exponenciais, nós vamos utilizar uma função exponencial hoje. Então vamos dar um exemplo. Use o método de Newton-Raphson para obter como solução as três raízes da equação abaixo. Ou seja, o comando já me falou que eu vou descobrir 3 raízes da equação, que é x² igual a 2x. Sendo assim, vamos começar a resolver. Primeiramente, nós temos que x² é igual a 2 elevado a x. Só que, para a gente poder resolver essa equação, a gente tem que igualar a zero. Então, vamos pegar essa equação, passar o 2 elevado a x para o lado do x² e igualar a zero. Com isso, nós vamos ter o nosso f de x, que é f de x igual a x² menos 2 elevado a x. Mas tá, eu sei que eu tenho 3 raízes. Como é que eu vou começar a procurar elas? A partir de que chute, como o Luiz explicou? Bom, o método mais fácil da gente fazer isso manualmente é justamente através de testes com números inteiros. Então, a gente pode pegar valores de x em que vão dar valores do f de x. A gente pode testar alguns valores. Eu acho relevante a gente começar pelo menos 1 e ir fazendo 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos começar o cálculo. Vamos começar com o f de menos 1. A gente vai substituir o valor de x aqui no f de x, que é o y, né? E vai substituir o menos 1 na fórmula. Então, fica menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 elevado a menos 1. O resultado disso é 1. Por conta do negativo da fração, vai ficar menos meio, que vai dar meio. Então, aqui a gente já tem o valor de meio. Depois, nós vamos para o f de 0. No f de 0, fica 0 ao quadrado, menos 2 elevado a 0, que dá 0 menos 1, que dá menos 1. Aqui a gente já viu que veio um valor positivo para um negativo. Ou seja, no meio
disso daqui, vamos considerar uma reta de interseção, vai ter o meio e aqui vai ter o menos 1. Logo, no meio disso daqui vai ter o quê? O zero. O zero que tanto nos interessa para a gente poder descobrir as raízes. Então, a gente sabe que uma das raízes dessa equação está compreendida no intervalo em que o x vai ser entre menos 1 e 0. Ou seja, 0, provavelmente menos 0, alguma coisa. Então, podemos perceber que a primeira raiz está aqui. Então, vamos continuar. F de 1 é 1 ao quadrado menos 2 elevado a 1. Que dá 1 menos 2, que também dá menos 1. Nenhum zero por aqui. Agora, vamos para o F de 2. 2 ao quadrado menos 2 elevado a 2, que dá 4 menos 4, que dá 0. A gente descobriu um dos zeros da função e nem precisou utilizar o método de Newton. Então, aqui nós já temos a segunda raiz real. Já descobrimos, não vamos precisar fazer fórmula. Agora vamos para o F de 3. No F de 3, nós temos 3 ao quadrado menos 2 elevado ao cubo. Daqui, 3 ao quadrado dá 9 e 2 ao cubo dá 8. Dá 9 menos 8, 1. Não é uma raiz. Então, vamos por fim ao F de 4. No F de 4, nós temos 4 ao quadrado menos 2 elevado a 4. 4 ao quadrado é 16, menos 2 elevado ao 4 também é 16. Então, dá 0. 16 menos 16 dá 0. Encontramos a terceira raiz. E a gente também não precisou utilizar o método de Newton para conseguir encontrar essa raiz. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar a fórmula para poder encontrar a primeira raiz. Provavelmente está em um valor em que o x está entre 0 e menos 1. E para a gente poder fazer o cálculo, a gente tem que escolher um valor para poder começar a utilizar a fórmula, porque a fórmula é com base em chute, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chutar. Como é que eu posso chutar? Eu sou sempre do tipo de fazer metade. Então, a metade do caminho entre 0 e menos 1, qual é? Menos 0,5. Então, é esse valor que eu vou utilizar como base para poder começar a descobrir a minha primeira, ou no caso, terceira raiz. Aqui abaixo, nós temos a fórmula, que é x de n mais 1 igual a xn menos f de xn dividido pela f' de xn, ou seja, a derivada de fxn. Alguns autores utilizam no lugar do n o k, mas a gente também pode utilizar o n aqui sem problema nenhum. Só que para a gente poder utilizar essa fórmula, a gente precisa descobrir qual é esse f' de x, que é a derivada de f de x. Então vamos fazer esse cálculo? Vamos te lembrar qual é o nosso f de x. O nosso f de x é x ao quadrado menos 2 elevado a x. Então, qual seria a derivada de f de x? Vamos fazer a derivada. A derivada, a gente pode utilizar regras simples que aprendemos em cálculo, se eu não me engano se chama regra da cadeia, para poder fazer. Primeiramente temos o x ao quadrado. Como é que funciona? Joga o índice para frente do x e diminui um valor do índice. Então, vou jogar o 2 para frente do x e diminuir uma unidade do índice, x elevado a 1, ou seja, 2x. E no caso do menos 2 elevado a x, a gente tem uma regra quando se trata de derivar números com o expoente na variável, em que a gente vai repetir ele, menos 2 elevado a x, e vai multiplicar pelo valor principal, que no caso é o 2 aqui, então vai ser menos 2x, o logaritmo de 2. Essa é a nossa derivada que a gente vai utilizar a partir de agora para o nosso cálculo. Seguindo, vamos fazer a aplicação agora dessa fórmula que está aí. A gente já tem que o nosso x1 é quanto? Que a gente chutou lá anteriormente, bem aqui, menos 0,5. A gente tendo o x1, a gente consegue continuar agora a utilizar a fórmula. Vamos fazer o x2. O que seria o x2? O x2, porque para a gente aplicar na fórmula, a gente vai usar o x1 aqui, x1 aqui, x1 aqui. Então, 1 mais 1, 2. Então, vamos lá aplicar o x2. No x2, a gente vai pegar o xn, que seria o x1, que é esse menos 0,5, menos f de x1 dividido por f' de x1. Como ficaria, na prática, essa equação? Ela ficaria da seguinte forma: ao a gente aplicar o f de x e o f de x', ela vai ficar dessa forma. X ao quadrado é igual a x1, que no caso, menos, aí vamos botar entre parênteses aqui, x1 ao quadrado menos 2 elevado a x1, dividido por 2x1 menos 2 elevado a x1, vezes o logaritmo de 2. Essa é a nossa fórmula. Agora nós vamos aplicar os valores de f de x e f de x'. Então a fórmula vai ficar x2, que é menos 0,5. Menos 0,5 menos. Aí vamos aplicar no lugar do x os valores de menos 0,5. Menos 0,5 ao quadrado menos 2 elevado a menos 0,5. Dividido por 2 vezes menos 0,5 menos 2 elevado a menos 0,5 vezes o log de 2. Essa é uma fórmula que de pronto parece um pouco difícil, mas nós vamos explicar ela agora aqui na calculadora científica, como é que a gente pode fazer ela de forma mais facilitada. Eu vou utilizar, eu digo de antemão, aproximação com 3 casas decimais para facilitar o cálculo, tá? Então vamos lá para a calculadora científica. Estamos aqui agora na calculadora científica e vamos mostrar na prática como é que a gente consegue utilizar ela para colocar a fórmula e descobrir os valores para poder sempre fazer os chutes e chegar no nosso resultado. Em vez da gente colocar
Aplicado já com os valores de x, a gente vai fazer uma fórmula geral, usando a variável x, para conseguir sempre utilizar a mesma fórmula e não ter que fazer o cálculo várias vezes. Então vamos lá na prática. Primeiro a gente tem que segurar alfa, aí aperta aqui para poder fazer o x. Como aqui a gente não vai trabalhar, o x é a mesma coisa, não é x1, x2, então a gente só vai colocar x. Então vai ficar x menos, abre parêntese, vamos usar essa divisão aqui, a gente coloca os valores de cima primeiro, fica alfa x elevado ao quadrado, menos 2 elevado alfa x. Agora vamos para a parte de baixo, vai ficar 2 alfa x, perdão, errei aqui, menos 2 elevado x de novo, vezes, precisa botar vezes, só que eu não devia entrar aqui, TC vezes o log de 2, fecha parêntese, vai para fora. A gente já montou a fórmula, a gente não colocou os valores específicos de x, mas sim a variável x por um motivo, porque com ela, assim com a variável, a gente pode simplesmente colocar os valores de x que a gente deseja e obter o resultado desejado. Então, para facilitar o cálculo, né? Então, como é que a gente faz? A gente aperta aqui em calc, ignora esse valor que está aqui, tá, gente? É um valor qualquer. E vamos colocar o nosso chute inicial, que foi menos 0,5, igual 2 vezes, e a gente obteve o nosso resultado. Menos 0,8067, e esse número é enorme. Vou aproximar ele para ficar mais fácil de poder calcular e vou colocar 3 casas decimais. Vou usar menos 0,806. Como o 7 é o próximo número, vou arredondar o 6 para cima e vou usar menos 0,807. Bom, agora que a gente já utilizou a calculadora científica, a gente descobriu que o resultado dessa equação, ao colocar o valor de menos 0,5, é menos 0,807. Agora que nós temos o x2, a gente consegue descobrir o quê? O x3, porque agora a gente está chegando cada vez mais próximo do número. Antes eu tinha começado com o 0,5, agora eu tenho menos 0,807. Vamos lá, vamos fazer agora o x3. O x3 é o x2 menos, aí vamos repetir só para critério didático, o x2 menos 2 elevado a x2 dividido por 2 vezes x2 menos 2 elevado a x2 vezes o log de 2. Agora nós vamos aplicar o nosso f de x na equação e vai ficar x3 igual ao valor anterior, que é menos 0,807, menos 0,807, ficou errado essa aqui, assim, isso. Menos, aí vamos lá ver se vai caber aqui, menos 0,807 ao quadrado, menos 2, menos, elevado a menos 0,807, dividido por 2 vezes menos 0,807, menos 2 elevado a 0,807 vezes o log de 2. Mais uma vez, nós vamos colocar isso daqui na calculadora, só que como a gente já colocou a equação, a fórmula lá, a gente não vai precisar mais repetir os valores. A gente só vai poder colocar o valor de x como esse daqui e pedir para calcular, que vai obter o resultado de x3 igual a menos 0,767, que esse é o nosso resultado. No programa vai dar o resultado de menos 0,7667. Mas apenas uma questão de que vai ser uma casa decimal a mais. E na aproximação, que na verdade o código, a resposta na calculadora dá 666. Então, ao aproximar, o 6 vira 7. Mas, Vitória, como é que a gente pode comprovar que isso está certo? Será que está certo mesmo? Vamos fazer a prova real. A gente pega o nosso f de x, que é x ao quadrado menos 2 elevado a x, que na verdade é igual a zero, né, como a gente estava fazendo, e vai aplicar. Menos 0,767 elevado ao quadrado, menos 2 elevado a menos 0,767. Se for colocar na calculadora científica, vai dar aproximadamente, que valor? 0,000651, que o valor é exato, né? Tem mais casas decimais, mas não coloquei tudo. Mas que dá aproximadamente 0, que é o que a gente queria descobrir. Então, se a gente for refazer a nossa pequena tabela com os valores, agora aqui a gente vai ter o menos 1, agora vai ter a novidade aqui, que é o quê? O menos 0,767. 0, 1, 2, 3 e 4. Descobrimos que os valores que vão fazer a função zerar com y igual a 0 vai ser o menos 0,767, o 2 e o 4. E esses são
as nossas raízes. Nossa resposta é que x1 é menos 0,767, x2 é 2 e x3 é 4. Essas são as raízes da nossa função de x² igual a 2 elevado a x. Rapidinho aqui, só pra gente agora fazer o cálculo do x3. A gente já obteve o x1, que é o nosso chute inicial, menos 0,5. Obtemos com isso o x2, que é menos 0,807. E agora vou mostrar como é que a gente pode fazer para obter o x3. É muito simples. Agora que a gente tem o x2, a gente só faz o cálculo, bota o valor que a gente descobriu anteriormente, que é menos 0,807, igual, e obtém o nosso x3, que é menos 0,76736, por aí vai. Ao arredondar para 3 casas decimais, fica menos 0,767. A gente já parou por aqui por conta do fato de que esse valor aqui já, ao fazer a prova real, a gente já verificou que já chega um valor bem próximo de zero. Mas mesmo assim, caso a gente fosse fazer mais fazer mais o x4, era só a gente fazer o cálculo de novo e colocar o valor que a gente descobriu, menos 0,767. E olha qual é o valor que a gente iria descobrir. Menos 0,7666. Ou seja, ao aproximar para 3 casas decimais, ou até mesmo 4, o valor permanece o mesmo, ele já está se estabilizando, já está estabilizado. Por conta disso, nem precisaria fazer um x4, mas caso alguém quisesse fazer, ia verificar que ia dar justamente esse mesmo valor e ao realizar a prova real, ia encaminhar para o zero. Antes de finalizar minha parte, eu poder passar a palavra para os meninos que vão falar sobre o código, eu gostaria de, apenas a título de conhecimento, mostrar o gráfico dessa função, do x² menos 2 elevado a x. Fiz a simulação do GeoGebra, marquei os pontos das raízes, A, B e C. Aí na imagem vocês conseguem verificar, em verde, o gráfico da função, né? x² menos 2x, e vocês podem perceber que os pontos A, B e C são os pontos das raízes, ou seja, onde o gráfico é interceptado no eixo x. Então, é bem notório que, da análise do gráfico, tem 3 raízes, mas a gente não saberia quais. Daí a necessidade do cálculo do método de Newton para conseguir descobrir onde e quais seriam exatamente essas raízes. Muito interessante notar a junção de uma função quadrática com uma exponencial, o resultado obtido e obter essas 3 raízes aí. Tendo estabelecido isso, agora eu dou a palavra para o Sérgio, para ele começar a falar sobre o código que a gente fez em Python, utilizando esse mesmo exemplo. Esse código, que foi programado em Python, implementa o método de Newton-Raphson para encontrar as raízes de uma função. Vamos analisá-lo passo a passo. A classe contador. Essa classe é usada para contar o número de iterações realizadas no método de Newton-Raphson. O método init é o método inicializador que define o contador inicialmente como 0. O método incrementar incrementa o contador em 1 a cada chamada. A variável valor int retorna o valor do contador como um número inteiro. A função chamada função define a função para a qual queremos encontrar a raiz. Nesse caso, f de x igual a f elevado a x menos 2 elevado a x. A função, chamada função linha, calcula a derivada da função f de x usando a fórmula de diferença finita. O parâmetro h é usado para especificar o tamanho do passo. A derivada aproximada da função é calculada como f de x mais h menos f de x dividido por h. O método chamado Newton-Raphson implementa o método de Newton-Raphson para encontrar a raiz da função f de x. Ele usa um loop while para iterar até que a diferença entre 2 iterações consecutivas seja menor que um certo limite, ou seja, o limite epsilon, ou até mesmo que o número máximo de iterações, a variável max_iter, seja atingido. Ele calcula a próxima iteração usando a fórmula de Newton-Raphson, que é x com base k mais 1 é igual a x com base k menos f de x com base k dividido pela derivada de f de x com base k, onde fx com base k' é a derivada da função no ponto x com base k. Ela arredonda a raiz encontrada para 4 casas decimais e depois retorna a raiz encontrada, o número de iterações realizadas e uma lista de iterações realizadas. O método main é uma função principal que realiza a execução do código. Define uma lista de pontos iniciais para os quais o método de Newton-Raphson será aplicado. Ela itera sobre cada ponto inicial, chamada função Newton-Raphson, e armazena as raízes encontradas, o número de iterações realizadas e as iterações realizadas em uma lista. Ela depois imprime as raízes encontradas e as iterações realizadas para cada raiz. Agora que o Sérgio falou a respeito da formulação do código, eu vou falar sobre o resultado obtido com ele. Para ilustrar esse método, consideramos a função f de x
igual a x² menos 2 elevado a x como exemplo. Nosso objetivo é encontrar as raízes dessa função, ou seja, os valores de x para os quais f de x igual a zero. Aplicando o método de Newton-Raphson, foram encontradas 3 raízes aproximadas, cujos valores são menos 0,7667, encontrada após serem realizadas 3 interações, raiz 2, encontrada em 4 interações, e a terceira raiz, 4, encontrada em 6 interações. Todas essas interações são mostradas a seguir no código, onde mostram, por exemplo, que na raiz 1 foram necessárias aquelas 3 interações mencionadas anteriormente, bem como também mostra os valores que vão se obtendo através de cada interação. Na sequência, da mesma forma ocorre na segunda e na terceira raiz, demonstrando a quantidade de interações necessárias para se obter as raízes. Cabe mencionar também apenas uma ressalva. A lista de interações sempre mostra uma interação a mais que mostrado antes, pois essa interação a mais serve apenas para expor a raiz estabilizada, ou seja, quando ela já chegou no seu resultado. Concluímos então que o método de Newton é eficaz para encontrar as raízes de funções não lineares, proporcionando soluções aproximadas com um número relativamente baixo de interações. No entanto, também é importante a gente considerar a precisão e a estabilidade das raízes obtidas, bem também como as possíveis limitações do método em determinados cenários.